Galera, bom dia. No vídeo passado a gente começou a falar sobre o mundo espiritual, né? E aí a gente conversou sobre pessoas, energias e como o mundo espiritual se movimenta. Acho que eu já gravei um vídeo, se eu não me engano, aí falando para vocês sobre os sentidos. Os sentidos, eles fazem muita diferença no mundo espiritual. Então, a gente tem a capacidade de ouvir, de ver, de sentir, amém? E quanto mais existem duas linhas que fazem essa conexão no mundo espiritual. Tem o Senhor, que Ele vem e te permite ter essa sensibilidade no mundo espiritual para você conseguir discernir o ambiente, ver o que está acontecendo no mundo espiritual, para você poder conseguir combater aquilo ali. E tem o mal. O mal, ele também faz essa conexão. E aqueles que são dele e que têm esse costume, ele também permite que o mal consiga se conectar com o mundo espiritual, né? As pessoas que são dessa linha e também conseguem visualizar o mundo espiritual, amém? Então a gente consegue ver, sentir cheiro, ouvir. Tem gente que sente até paladar, o tato, né? O contato. E, enfim, né? São esses as linhas que a gente usa para poder. A gente usa não, né? O Senhor usa em nós, vou falar da gente, para conseguir nos mostrar aquilo que está acontecendo. E como que eu busco isso? Muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Eu não acho que você tem que ter medo. Por quê? Porque se você... A Bíblia diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os potestades, principados que existem nas hostes celestes. Então, se eu preciso olhar para uma pessoa que está me fazendo mal e entender que o meu problema não é com ela fisicamente, mas é com ela espiritualmente, com aquilo que está atuando por trás dela, então eu preciso ter uma visão do mundo espiritual para conseguir entender melhor o que está acontecendo e conseguir combater da maneira certa aquilo ali. Porque se eu olho para o mundo físico e vejo só o carnal, só o homem, eu não enxergo além disso, eu vou achar o quê? Eu vou querer atacar o homem, amém? Eu sempre tive essa sensibilidade desde nova, mas conforme a gente vai buscando ao Senhor e se aproximando do Senhor, a gente consegue ter mais capacidade em Deus de se mover nos dons. E aí a gente consegue ter mais, se mover mais nas coisas espirituais. Aonde eu morava, tinha muitas legalidades malignas naquele lugar. E eu vou contar aqui para vocês. Hoje a gente vai falar só disso, assim, do pouco. Não sei se eu vou falar todas as minhas experiências, não, até porque não vai caber nesse vídeo. Mas uma, assim, que eu tinha, acho que não sei, 15. Eu tava dormindo, e aí, sabe quando você sente medo? Você tá dormindo, mas você tá com medo. Você acorda de madrugada assim, meio que com medo de se mexer, com medo de... Enfim, acordei no meio da madrugada e eu tava sentindo um medo. E aí eu já ia pra igreja, por sinal sozinha, minha mãe não ia, meu padrasto piorou. E eu falei, Senhor, por que eu tô com medo? Sentindo um medo. Aí eu escutei aquela voz, né, falando pra mim assim, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, eu tava virada com a cara pra parede. Então, atrás de mim, tinha um espaçozinho que era do meu quarto. Meu quarto era bem pequeno. E tinha um guarda-roupa. E eu escutei aquela voz dizendo assim, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, gente, do lado do meu guarda-roupa havia um
espírito maligno. Educadamente, carinhosamente, chamado de malandro, né? Ele estava lá, de terno branco, de chapéu com aquele detalhe vermelho na parte de cima, encostado na parede, com a perna levantada, igual ele fica nas fotos aí dos carros. O pessoal põe, né, ele atrás. Então, ele estava daquele jeito mesmo, com a cabeça meio inclinada assim para baixo, com o braço cruzado. Sabe o que eu vejo com isso? Deus, ele me permitiu ver para eu poder orar e repreender. E aí eu comecei a orar, até pegar no sono. Eu era novinha. Uma outra situação também, eu não vou explicar para vocês tudo que eu passei dessa vez, não, porque acho que vocês não iam nem acreditar. Mas olha só como é que eles atuam, né, para você ter noção. Eu sempre me dei muito bem com meu padrasto, ele é uma pessoa maravilhosa, não tenho motivos para brigar com ele. Mas teve um dia que eu estava arrumando a casa, queria ouvir um som alto e não sei porquê, mas ele não estava legal. E aí ele queria ver filme. Sabe como é que é adolescente? Eu fiquei, mas eu quero arrumar a casa, eu quero ouvir som e não sei o quê. Poxa, agora que você quer ver filme? E aí ele começou a gritar. Uma pessoa que sempre fez todas as minhas vontades. Ele poderia até dizer que não queria, né? Que eu ouvisse música, enfim. Mas ele começou a gritar e ele quebrou o rádio, o telefone, a TV. Não, a TV não, mentira. A porta. Ele quebrou a porta, ele quebrou o DVD, ele quebrou o som. Ele quebrou um monte de coisa. Não está lá, ele começou a quebrar na revolta dele. Minha mãe ficou furiosa. A culpa era minha. Eu sei que na hora que eu fui dormir, assim que eu deitei, eu não estava dormindo, porque eu tinha acabado de deitar, eu não tinha pego no sono ainda. Eu vi um cachorro preto, enorme, no meu quarto. E aí o que aconteceu daí pra frente, acho que não adianta contar muito não. Não sei se vocês vão acreditar. Mas assim, eu vi. E aí eu comecei a orar o Salmo 91 na minha cabeça, porque eu não conseguia me mexer. Se chama paralisia do sono. Acho que tem muita gente que tem isso. E conforme eu orava o Salmo 91 na minha cabeça, aquilo sumiu. Então, o que isso quis me mostrar? Né? Por que Deus permitiu isso acontecer também? Para eu ver o que estava por trás daquela confusão que eu tinha tido mais cedo. Que o problema não era comigo ou com ele. A gente podia ter evitado? Sim, podia. Mas havia algo além daquilo ali. Então, gente, vamos procurar estar mais sensíveis à voz do Senhor e sensíveis, sim, ao mundo espiritual, para a gente conseguir combater essas coisas com sabedoria. Oração, jejum, né? Mas quando a gente consegue olhar de outra maneira para tudo isso, a gente se posiciona de outra maneira também. Amém? Então não tenha medo, porque quando a gente serve a um Deus soberano, é Ele que vem na nossa frente, guerreando todas essas situações, todas essas dificuldades. É Ele que nos dá vitória. Nós não estamos sozinhos, amém? E que o Senhor, Ele te capacite para viver tudo aquilo que Ele tem projetado para você. Deus abençoe sua vida. Gente, curte aí, por favor, o vídeo, tá? Compartilha se você acha interessante os conteúdos que eu tenho aqui. E se você quiser me dar dica de vídeos para gravar, pode botar aí no comentário. Pode mandar para mim no Zap, quem tem meu Zap aí, para a gente poder estar aqui compartilhando com vocês. Beijos.